Olá, e aí? Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Jil, e este aqui é o meu canal. E neste canal nós falamos de linguagem, desenvolvimento, livros, bom, tudo que nos faça bem, tudo que eu tiver vontade de falar. Se você quiser acompanhar os vídeos, se inscreva e compartilhe. Eu tenho certeza que pode fazer alguma diferença na sua vida. Bom, pessoal, talvez vocês escutem barulho de chuva lá fora, que tá chovendo bastante. Mas eu não queria deixar de gravar hoje, porque eu vou viajar e eu não queria deixar o canal sem vídeo. Então, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, bem rapidinho, porque eu não quero que fique, né, vocês ouvindo o som da chuva aí no vídeo todo. Será que toda leitura é válida? Será que não importa o livro, o importante é ler? Eu escuto muitas pessoas falando isso, inclusive professores de literatura. Mas eu não tenho essa opinião. O que eu entendo da minha experiência e do quanto eu já li, do quanto eu vejo pessoas lendo, alunos lendo, o que eu sei é que nem toda leitura é válida. Como assim? Tem leituras que servem para você, mas tem leituras que não servem para outra pessoa. Seja por relação de faixa etária, seja por questão de momento da vida. Por exemplo, eu agora me casei há quase um ano. E quando eu me casei, eu passei a me interessar por livros sobre casamento. Esse tipo de livro, quando eu tinha 12 anos de idade, não faria sentido nenhum. Por que eu leria um livro de casamento com 12 anos de idade? Se com certeza eu ia demorar muito para me casar. Então, quando você tem momentos da sua vida específicos que demandam de você um conhecimento novo, é bom que você procure esse novo conhecimento. Da mesma forma, quando eu me tornei professora, eu li livros sobre educação. E eu tenho certeza que quando uma pessoa, por exemplo, se torna um médico, ela vai ler livros da área dela, e enfim. Quando você tem um momento específico da sua vida, aquele momento pede um livro específico. Então, às vezes, não vale a pena você perder tempo lendo algo que naquele momento não vai te servir. Por exemplo, eu acabei de me casar, né? Como eu falei pra vocês. Mas eu não vou ficar lendo livros sobre economia agora, porque não é a minha prioridade aprender questões econômicas ou o que seja. Talvez algum dia, se eu precisar desse tipo de assunto de uma forma mais profunda, eu vou me dedicar a ler esse tipo de livro. No momento que faz sentido para mim é ler livros sobre casamento e ler livros da literatura escolar, porque eu tenho aperfeiçoado as minhas aulas e tudo mais. Então, a gente primeiro tem que entender o nosso momento de vida. Segundo, uma coisa muito importante é a questão da faixa etária. O que muito me preocupa é ver adolescentes novas lendo livros que têm assuntos, coisas que não são para elas, principalmente que não são para aquela fase da vida delas. Livros às vezes eróticos, livros com muitas cenas picantes, cenas sexuais. Eu não acho bom uma adolescente muito nova ler esse tipo de coisa. Na verdade, eu não acho bom nem uma adolescente mais velha ler. Por quê? Porque tudo que nós lemos encarna em nós. Toda informação que chega pra gente, a gente de alguma forma manifesta na nossa identidade, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Aquilo que a gente vê, que a gente lê, nos influencia como ser humano. Uma adolescente que tem muito contato com conteúdos sexuais, ela vai procurar isso na vida dela. E nessa fase, não é a melhor opção. Pode ser que isso acarrete alguns sintomas nela de carência. E é muito comum, por exemplo, adolescentes que leem, por exemplo, muito romance. Pode até ser que não sejam romances sexuais, mas romances comuns. Com romance aqui, tô querendo dizer história de amor mesmo, tá bom? A gente tem outra definição para romance na literatura, mas estou falando de romance, história de amor. Vamos supor que uma adolescente lê muitos romances, clichês e tal. E aí, na vida dela, ela começa a desenvolver uma carência. Acontece muito de adolescentes buscarem um namoro perfeito e irem de um rapaz para o outro, ou de uma moça para outra, se for o caso do menino, né? Mas os meninos, eles consomem menos esse tipo de conteúdo. Mas por que essa adolescente tá com esse desejo dentro dela? De tanto ler romance clichê. Ela começa a querer encarnar aquilo ali na vida dela, incorporar aquilo ali no ser dela, ela começa a querer viver aquilo ali. Da mesma forma, literaturas sombrias, literaturas de terror. Às vezes uma pessoa lê demais esse tipo de literatura e começa a ficar atormentada. Eu mesma já li alguns livros de terror que não me fizeram bem, que me fizeram ter pesadelos, que me fizeram não dormir muito bem à noite. Então, esse tipo de literatura, para mim, não é válida, a não ser que eu tenha um objetivo com ela.
Tem pessoas que lidam melhor com isso. Tem pessoas que têm mais maturidade, né, para lidar com algumas questões que outras não têm. Tem pessoas que têm mais habilidade, não só capacidade, não só maturidade, mas habilidade de absorver alguns conteúdos sem se deixar ser levado por eles. Outras pessoas não. Então, eu não acredito que toda leitura é válida, porque eu acredito que há momentos na vida para você ler certos conteúdos, e eu acredito também que há idades para adquirir certos conteúdos, para você ter contato com certos conteúdos. Eu não acho bacana o professor pregar que o aluno pode ler qualquer coisa, o importante é estar lendo. Não, o aluno tem que prestar atenção no conteúdo, porque aquele conteúdo vai fazer parte de quem ele é, vai influenciar quem ele é. Por exemplo, eu vejo às vezes muitos alunos falando assim, ai, esse livro que a escola pede é muito chato, né, porque é livro clássico, é muito chato, coisa de velho e tal, não entendo nada. Mas por que esse aluno não entende? Porque ele está viciado em leituras muito de entretenimento, muito de diversão, leituras que foram feitas para vender, né, os famosos best-sellers. Eu já tenho alguns vídeos sobre isso, vou deixar os links aqui na descrição, mas o que acontece? Esse aluno fica tão acostumado com essa literatura de entretenimento, com essa literatura mais moderna, que ele não consegue se acostumar com coisas mais complexas, ele não treina o cérebro dele para ler outros tipos de livro que demandem mais dele, o que seria muito saudável. E eu não estou dizendo aqui que o aluno não deve ler livros best-sellers, livros modernos, eu não acredito nisso, tá, gente? Eu só estou querendo dizer que ele perde um pouco da habilidade de ler algo mais complexo, algo que tire ele da zona de conforto. Então, quando esse aluno fica viciado num tipo só de conteúdo, num tipo só de livro, eu o aconselho a validar outros tipos de leitura. Então, nessa fase, é bom, quando o aluno está na escola, que ele tenha contato com clássicos, que ele tenha contato com livros que tirem ele da zona de conforto. Então, pessoal, eu não acredito que toda leitura é válida, principalmente se ela causa algum mal para a identidade, para a maneira de pensar da pessoa, ou se ela não é uma prioridade naquele momento, porque leitura demanda tempo e às vezes o seu cérebro não consegue absorver muitos assuntos, é bom que você foque em um só. E também eu acredito que às vezes tem tipos de leitura que viciam e não te deixam perceber algo fora da sua zona de conforto, como foi o exemplo que eu citei aqui agora. Então, assim, ler é bom? Sim, mas você tem que ver o que cabe para você. Às vezes o que cabe a mim não é o que cabe a você. Às vezes uma pessoa que tem uma outra profissão lê livros diferentes de mim. Às vezes uma pessoa que tem outra religião lê livros diferentes de mim. Então nem toda leitura é válida para mim, nem toda leitura é válida para você. E há leituras que são válidas para mim que não são para você. Há leituras que são válidas para nós que não são para uma criança, que não são para um adolescente, que não são para uma pessoa idosa. E assim vai. É sempre bom que a gente entenda as peculiaridades e as necessidades de cada um, tá bom? Esse é um vídeo rápido, fica aí para reflexão, pra gente pensar um pouquinho. E eu quero dar um alerta aqui para os pais, para ficarem atentos ao que os filhos leem. Às vezes o seu filho te pede um livro, você não conhece o conteúdo e aquele livro não é adequado para a faixa etária dele. Às vezes é um livro que contém violência, relações sexuais, conteúdos que são mais complicados para um adolescente absorver e aquilo ali pode acabar sendo incorporado na identidade do seu filho e você não percebe. Outro dia eu vou falar um pouco melhor sobre esse assunto. Um beijo e até mais. Tchauzinho.